todos, que a paz nos envolva. Qual é a pergunta do nosso grupo? Qual é a dificuldade de fazer para mim ou para Eli? A pergunta. Como que a gente consegue viver sem o conhecimento? E depois que a gente começa a entender, começa a sentir também os ataques. É por causa do livre-arbítrio que quanto mais conhecedor, mais devedor? Não, Maria Soares, não tem nada disso. Nós, médios, quando nós temos 7 anos, a nossa mediunidade ela começa a crescer. Aos 14, nossa mediunidade ela flora. Quando nós temos 21 anos, nós temos uma capacidade de já iniciar a ação dos obsessores, dos 14 aos 21, de 7 em 7 anos, aumenta a pressão dos nossos obsessores. De 7 em 7 anos. Você pode ver que o jovem, aos 14 anos, ele sofre um assédio da bebida, prostituição, droga, falsos. Aos 21 anos, ele se acha poderoso. Aos 20 anos, ele vira um trem. E assim vai indo. Então, os obsessores, de 7 em 7 anos, eles aumentam essa frequência, vêm mais cobradores. Por isso que é necessário que o médium aprenda aos 14 já pedir aos seus protetores para retirar essa demanda, para retirar essa posição. A mediunidade, ela vem em nosso auxílio, Maria José. É que, às vezes, o médium, ele já está atrasado. Nós, com 50 anos, já passamos dos 14, já passamos do 21, do 28, dos 35. Então, o que, que acontece conosco? Cada tempo que passa, vai pressionando a mediunidade. Então, quanto mais nós envelhecemos, por isso que fala assim, o médium não trabalha, aí ele fica doente, dá tudo errado na vida dele. Por essa frequência e abertura dessas oportunidades do obsessor. O obsessor é para nós médios carregarmos ele. E por essa razão é que eu falo sempre para os médios, evita de você pegar compromissos que já não é seu, porque nós, para dar conta do nosso já é um bocado pesado. Mas você, Maria, você tem muitos protetores. Você tem uma equipe de trabalho muito grande, muito poderosa. Sua equipe não é uma equipe pequenininha. Sua equipe ela é forte, ela é corajosa. Sua equipe tem estrutura para aguentar o que está acontecendo. É que se agora você junta esse conhecimento, ok? E você passa, e vai passar, porque você tem estrutura para passar isso. Porque o que, que os obsessores fazem? Faz nós ficar doente, faz nós ficarmos sem força, sem energia, desequilibra a vida financeira, desequilibra os filhos, desequilibra. Esse é um processo natural da ação dos obsessores. Mas a sua equipe é muito grande. A hora que você chamar e bater o pé no chão, você sabe que a tua equipe entra e entra corajosa. Eu Ela é sei, poderosa. eu dou muito trabalho para o meu anjo da guarda, eu sei. Gratidão, Isso! gratidão, Vai em frente, vai em gratidão. frente. Lute. Maria José. Boa noite. Araci, eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, porque assim, eu sei que nem tudo a gente tem que achar que é ação dos espíritos ou uma ação espiritual, mas eu fiquei com essa curiosidade, eu estudo bastante, leio, ainda não encontrei nada assim para me explicar sobre isso, porque assim, de vez em quando bem no centro aqui da minha cabeça, no meio, eu sinto uma coisa assim, bem sutil, bem leve, subindo assim, bem leve. Eu passo a mão na cabeça, coço, eu prendo o cabelo, solto, e aquilo não passa. Eu fiquei, meu Deus, o que será isso? Acontece de vez em quando.
Veja bem, esse centro de força aqui, o nosso coronário aqui, quando nós recebemos a irradiação dos nossos protetores, de Deus, dos espíritos superiores, essa energia, ela penetra em todo o nosso corpo, ela nos faz sentir bem, ela nos dá fé, nos dá esperança e nos dá tranquilidade, e nós ficamos bem com a energia superior. Mas, quando os espíritos inferiorizados, nossos adversários ou familiares, eles adentram primeiro ao centro de força genésico, depois eles vêm para o esplênico, depois vem para o gástrico, e depois pega aqui o nosso cardíaco, depois a nossa garganta. E quando chega aqui em cima, o médium sente dor. Aí, quando o ataque ultrapassa toda a nossa defesa do nosso do pretérico, nosso corpo físico, ele não resiste, aí o médium sente dor aqui no alto. Quando o médium sentir dor aqui no alto da sua cabeça, ele precisa de ajuda. Ele precisa procurar um dirigente, um grupo de médium, que possa orar por ele. Porque nessas alturas, as vibrações o contaminaram, ultrapassaram o seu padrão de socorro. Mas se essa vibração superior, ela vem e ela vai nos atingindo nossos centros de força, com as energias superiores, nós vamos nos curando, aliviando, balsamizando e todo o nosso sentido, nossa alma absorve toda essa energia. Então, você como médium, você só tem que entender, a energia é boa, te faz bem, ou essa energia ela é intoxicante. Mas quando chegar aqui no alto, você tem que entender que você só tem duas posições, ou ela é altamente superior, ou ela é altamente negativa. E o que você sente, Maria José? Você se sente bem com este fluido? Então, é bem aqui, assim, no centro da cabeça. Isso. E é uma coisa, assim, bem sutil. Eu não sinto dor. É uma coisa bem leve, subindo assim, olha. Bem sutil mesmo aqui, assim, ó. Parece até uma Então, mãozinha mexendo no cabelo, assim. isso. Esse fluido, por ele ser sutil, nos dá a entender que é de um espírito bom ou seu anjo da guarda para dizer para você: eu estou aqui, menina, eu estou aqui, me observa que eu estou perto de você, tá ok? Por ela ser sutil, é um espírito bom, ok? Ah, então tá bom. Obrigada pela explicação. Rodrigo, pode fazer a sua pergunta? A pergunta é quanto aos efeitos da mediunidade do médico que não trabalha. Quais as consequências advindo disso? Porque lá no centro, a gente tem uma trabalhadora que faz muitos anos que não trabalha e depois foi diagnosticada com esquizofrenia. E aí eu escutei um comentário falando, tá vendo? Deu isso aqui porque não trabalhou. Você poderia nos explicar isso? Esse efeito, porque a mediunidade é um meio de cura para o médium. É a sua equipe de trabalho trabalhando para o médium. Quando o médium não trabalha para ele, não é para os outros, porque para os outros não vai resolver a vida do médium. Então, quando o médium não trabalha para ele, quer dizer, não procura absorver os fluidos curadores e benfeitores espirituais da sua equipe de trabalho, ele fica à mercê dos obsessores. E os espíritos, tantos maus, mas espíritos que vibram na inércia, espíritos que não querem pensar, espíritos suicidas, espíritos que morreram em estado de coma, espíritos que morreram com mal de Alzheimer, espíritos que morreram de um trauma qualquer na cabeça. Então, às vezes até um parente, um familiar, não precisa ser tão distante. E esse espírito, porque ele fica ali 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos,
sem ser socorrido. Então, o que que acontece? O duplo etérico, que é a tela protetora, que mantém o equilíbrio do corpo físico com o perispírito, ela sobrecarga dessa energia. Então, essa energia daquele espírito, ou familiar, ou amigo, ou doente, ou enfermo, vai dando uma celeuma, um excesso sobre ele. E as células do nosso corpo, a nossa mente, todo o nosso sistema nervoso central, que é importante, começa a receber essas partículas intoxicantes. O sistema nervoso central, o sistema circulatório, o sistema urinário, todo o sistema linfático, todas as nossas glândulas, a epífise, a hipófise, o timo, e aí por diante. Então, intoxica o médium. E o passe por si só, a pessoa vai tomar passe uma vida inteira, não vai solucionar. Porque o passe ele é de uma forma externa, mas o compromisso do médium é aliviar seus familiares e entes queridos. Então, quando o médium trabalha com a sua mediunidade e os seus protetores, ele consegue equilibrar o corpo físico com o corpo espiritual, sabe limpar o perispírito das intoxicações, socorrendo os espíritos, sabe limpar o duplo etérico e sabe limpar todo o seu corpo físico, todos os centros de força, todo o seu sistema nervoso central. E é por isso que nós dizemos, e vamos continuar dizendo nesta vida e na próxima, que o médium tem que trabalhar para ele. Porque ele, o médium, é que tem que se curar e que tem que se aliviar. E muitas vezes é só um espiritinho, estou falando espiritinho no sentido assim, de não ser aquele cobrador, aquele espiritão que quer acabar com tudo. Não é um doente. E às vezes, porque ele recebeu um tiro, às vezes, coisas assim, que são assim manifestações até sutis, mas que o fluido, ao longo dos anos e anos e anos, faltou aquele socorro, aquela vibração de ternura, de socorro, de caridade, para levá-lo para uma colônia espiritual. Então, quando nós falamos de desenvolver a mediunidade, é no sentido do médium aprender-se a autoproteção, a autoequilíbrio e aprender a socorrer as almas dos familiares e entes queridos. Então, quando o médium não trabalha e que vive na doação, estou sendo bem verdadeira, trabalha no centro para doar para todo mundo e ele acha que é caridade, ele pode deixar ele vulnerável, porque ele doa o ectoplasma, ele doa a energia. E aí você pergunta, mas aí era assim, ele não está fazendo caridade? Digo que tá, mas ele não pediu para ele. E o evangelho é clássico, quem já leu o evangelho vai falar assim, que o médium tem que cuidar dele, como se ele não cuida dele, como vai cuidar dos outros? Então, um médium tem que estar limpinho, bonitinho, ajeitadinho, tem que estar com a sua aura pronta, tem que estar com a energia do Criador, tem que estar com o ectoplasma, tem que estar com a mega equipe de trabalho, para que ele desenvolva a sua vida com alta precisão. Quando o médium tem alta precisão na sua vida, ele socorre qualquer pessoa, porque ele já não sofre mais a influência dos fluidos. E se esse fluido vem, ele retira sem grande dificuldade. Então, ainda está muito difícil, Rodrigo, das pessoas entenderem esta pequena diferença. Porque as pessoas confundem fazer caridade, dar roupa, fazer pizza, dar comida para os outros, dar passe, elas acham, dar conselho, só que o médium esquece dele, que é a parte mais importante de qualquer atividade espiritual. Primeiro ele, não é egoísmo, primeiro ele. Porque se ele tiver bom, ele socorre a casa, socorre a família, socorre os filhos, socorre os entes queridos, é um bom dirigente.
Mas um dirigente obsedado, fascinado, subjugado, doente, enfermo, com certeza não será um bom dirigente. Então, essa é a importância do médium cuidar de si mesmo. Não sei se te respondi. Se você quiser, pergunte mais, que nós vamos continuar falando, Rodrigo. Não entendi completamente. A pergunta foi no sentido: existe uma amiga que foi diagnosticado com a esquizofrenia. Eu queria saber se existe uma relação pela mediunidade dela não exercita, que ela é médium, ia no centro, parou de ir, ficou 5, 6 anos sem ir, e agora ela está com esse diagnóstico. Queria saber se isso é verdadeiro, se tem essa relação. Você respondeu a pergunta. Ela ia ao centro e ela parou, quer dizer, ela se deixou se envolver por uma entidade doente, enferma, com fluidos enfermediços, intoxicantes, poderia. Mas eu aqui não posso te afirmar de uma maneira categórica isto ou aquilo. Primeiro, que eu não tenho a percepção da orientação do anjo guardião dela. Porque como que poderia me informar a situação dela? Se eu tivesse a possibilidade de falar com o anjo guardião dela e perguntar o que houve, quais as consequências que levou àquela situação. Mas veja bem, na nossa distância uma da outra, a nossa distância com o dirigente, porque a informação de ordem geral é dada para o dirigente, a integração dele com a equipe de trabalho do médium. São Luís sempre, após uma manifestação, São Luís orientava o grupo quanto à situação daquele espírito comunicante, ou a situação em que a pessoa vivia. Então, nós observamos que a doutrina espírita coloca a mediunidade curadora no sentido de curar e aliviar os médiuns, as pessoas. Eu acredito que tenha faltado fé, e acredito que também ela abandonou, ela se decepcionou de alguma forma e abandonou, não passou pela prova da humildade e da caridade que ela deveria ter passado. Porque a maioria de nós médios passamos por provas. Prova do orgulho, prova da vaidade, prova da humildade, prova da fé, prova da esperança, do esperar, do ser resignado. E às vezes os médios dão um faniquito no meio da jornada e largam a sua missão. Largam o seu trabalho, coisas inúteis, mas abandonam. Ai, porque não gostou de fulano, porque fulano era feio, porque fulano falou para mim que eu era isso, eu era aquilo. Coisas insignificantes que poderiam ser perdoadas, aprendidas. Mas como dirigente, eu não posso e não tenho autorização para falar de outro dirigente, entendeu? Cada dirigente responde pelo aquilo que ele fala e pelo aquilo que ele faz. Pode perguntar de novo, Rodrigo. Cara, sim, você falou sobre a limpeza do medianeiro, né? Para trabalhar, para poder socorrer as pessoas envolvidas ali com seu núcleo familiar e também com os espíritos do centro. Você poderia nos Sim. explicar a respeito dessa limpeza? Como que nós poderíamos fazer para estarmos em equilíbrio e não cair em vibrações que nos atingem de tal maneira que nos fazem perder o gosto e talvez abandonar? Sim, sim. Veja bem, tanto no lar, a explicação minha pode ser no lar, quanto pode ser no nível de centro espírita. Depende da situação em que ela mais sobrecarrega o seu ideal. Vamos falar assim do lar. Então, o meu lar, eu faço o evangelho no meu lar e socorro todos os espíritos. Aí eu só faço o evangelho, eu não faço o trabalho de assistência. Isso é muito comum no meio dos espíritas. O espírita faz o evangelho, abre a prece, faz o evangelho e não socorre as entidades, não socorre os espíritos que ali estão. Adversários, contrários, espíritos que não gostam do espiritismo, espíritos que não querem que desenvolva a mediunidade, espíritos cobradores da família, do filho, da nora, da casa, dos moradores da casa.
Então, se esses espíritos não são socorridos, eles passam a criar as pequenas obsessões, desde as obsessões simples às obsessões maiores, até as obsessões complexas. Então, se o médium tem esse conhecimento e ele vela pelo seu lar, ele pode trazer a paz, a harmonia e o equilíbrio dentro do lar. Mas, o que é importante para o médium? Receber os seus protetores. O centro espírita tem necessidade, obrigação, dever, responsabilidade de fazer com que os médiuns recebam os seus protetores. Essa é a primeira base do centro espírita. Base. O médium que ele vai ao centro espírita 1 ano, 2, 10, 20, 30, e nunca o centro espírita lhe deu oportunidade de aproximação do seu anjo guardião. O anjo guardião deve aproximar-se do médium assim que ele coloca o primeiro pé no centro espírita. Por quê? Sem esse guardião, sem essa equipe de trabalho do médium, o médium estará vulnerável sempre. Qualquer dirigente sabe que o médium está vulnerável. Mas o que acontece com o bendito do dirigente? O dirigente, às vezes, é orgulhoso, vaidoso, pretensioso e acha que ele que tem que salvar a vida de todo mundo. É que todo mundo reverencia como grande e poderoso. Neste caso, ele não cumpre o seu dever de desenvolvimento da mediunidade. Porque o médium só pode se salvar com os seus protetores. Nenhum dirigente, nem eu, nem ninguém, nem o Chico, nem o Divaldo, ninguém pode salvar outra criatura. Isso não existe em lugar nenhum. Não existe. Nós, médios, podemos ajudar, podemos orientar, podemos prestar o socorro, mas nós não somos salvação. Nós só podemos salvar o nosso destino, a nossa vida. Então, esse é um erro cometido na doutrina, já antigo. Nossas casas espíritas, kardecistas, elas não dão oportunidade ou não ensinam de livre e espontânea vontade o não desenvolvimento da mediunidade com os seus guias e seus protetores. Então, é de suma importância que o médium desenvolva e chame seus protetores, que fale com seus protetores, que seja orientado pelos seus protetores. Então, da mesma forma, será o centro espírita. Como que um dirigente, estou falando por Araci mesmo, pode pensar o que quiser, não tem importância nenhuma. Eu estou falando aquilo que é uma realidade. Como pode um dirigente não receber os seus protetores? Como pode um dirigente não ter orientação do anjo da guarda e do espírito dirigente daquela casa espírita? É irreal. Isso não existe. Kardec fala categoricamente que o centro espírita ou espírita que não tiver espírito pode chamar do que quiser, menos de espiritismo. Isso daí está dentro da obra básica. Quem estudar isso dentro da obra básica sabe o livro dos espíritos o que é. São os espíritos. O livro dos médiuns, para que serve? Para falar com os espíritos. O que é a Gênese? Para que nós possamos entender os fluidos. O que é o Evangelho? É a moralização do médium. Então, Rodrigo, eu diria para você que um bom dirigente é aquele que recebe os espíritos. Outro ponto altamente importante, que também está lá no livro dos médiuns, que é o médium. Quando um médium, ele é um médium de incorporação, ele desenvolve nos médiuns a incorporação. Quando nós temos vidência, nós também desenvolvemos a vidência em outros médiuns.
Quando nós somos médiuns de psicografia, nós desenvolvemos a psicografia nos médiuns. Por isso que você vê centros espíritas que têm a psicografia, porque com certeza aquele dirigente, ele trabalha desenvolvendo a psicografia. E o centro espírita que desenvolver a comunicação do anjo guardião, dos espíritos, que ele mesmo recebe, toda a sua equipe de trabalho, ele desenvolve no outro. Então, essa mediunidade é uma mediunidade natural, mediunidade de exercício, está lá no livro dos médiuns, quase uma das últimas, que existe esses médiuns, que são os dirigentes, para poder trabalhar. Então, é necessário que um dirigente receba a sua equipe de trabalho, para que ele possa, assim, auxiliar outros médiuns a receberem. Uma casa espírita que ela fala que não recebe espírito, não vai receber mesmo. Não vai. Primeiro, porque ele não recebe. E segundo, porque ele não autoriza. Então, não vai receber. Mas essa casa que não recebe espírito está muito longe da doutrina dos espíritos. Doutrina espírita é com os espíritos. Te respondi, Rodrigo, ou ainda faltou? Pode perguntar. Você está fazendo umas perguntas interessantes, mas eu tenho que dar a resposta coletiva. Não, sim, respondeu. Fala. É só mais a última pergunta para passar para a próxima parte do estudo. Quanto você falou, o médium geralmente faz o evangelho em casa, né? E não trabalha depois com aqueles espíritos. A Eli sempre trabalha com as bacias das almas. Seria um exemplo de você estar recolhendo e trabalhando com esses irmãos que está fazendo evangelho no lar? Sim, sim. Esse grupo já tem conhecimento da bacia das almas, consolação são espíritos sofredores, a regeneração são espíritos que precisam do fluido regenerador. Então, nós temos ali a redenção, que já é um trabalho assim para espíritos mais bravos, mais revoltados, cobradores, que têm ódio, que têm raiva, que têm vingança. A lama astral é um trabalho de desintoxicação, onde ela retira esse fluido denso. Então, o médium fazendo o evangelho no lar, nós dizemos que é importante abrir as bacias. O que são uma bacia? A bacia é um local de limitação, porque nós não podemos fazer um trabalho e não ter um limite. Então, nós temos um limite, uma borda, um local que nós guardamos ali para colocar o fluido. Porque quando nós recebemos essas instruções, os orientadores disseram o seguinte: use o que for mais simples, não use nada complicado, porque se você complicar, os outros complicam mais ainda do que pode ser complicado. Então, no sentido de ser uma bacia, um local côncavo, que você põe ali, pode ser do tamanho, pode ser 1 quilômetro, 2, pode ser 10 metros, quanto a isso é o médium que se coloca. Então, ali você vai colocar os fluidos regeneradores, fluidos para limpar, os espíritos elementares do fogo para desintegrar as formas de pensamento, os espíritos trabalhadores das águas, os espíritos das plantas, das ervas medicinais. Então, fica à vontade e o desejo do médium. Mas o socorro é de suma importância. Porque nós ouvimos o seguinte: você abre o evangelho, a luminosidade do evangelho toca nas paredes, e os sofredores ali vêm, os angustiados, os tristes, os depressivos, e conjuntamente os nossos cobradores. Eles também precisam ouvir. Que quem pede para levar os espíritos, para socorrer os espíritos, são os médiuns. É o médium que pede. Aquela história antiga desse centro espírita, que não é válida, que não existe, é falar assim: ó, Deus sabe o que está acontecendo com você. E os espíritos também. Digo que Deus sabe. Tem as suas leis sábias e soberanas. Nenhum espírito pode passar no nosso livre
arbítrio. Só quando o médium pede. Nenhum protetor dará um passo sem autorização do médium. Isso não existe. Então, se o médium precisa, ele pede. O médium tem que pedir o que ele precisa. É ele responsável pela sua vida, pelo seu destino, pelo seu caminhar sobre a terra. Eli, você quer falar? Eu só gostaria de orientar, não só o Rodrigo, mas a todos. Não é só a gente abrir as bacias da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, no momento do evangelho. Mas todo momento em que nós necessitarmos dentro do nosso lar, para socorrer esses espíritos que adentram no nosso lar. Então, é importante que o médium ele tenha consciência disso, para que a nossa casa não seja invadida. Então, quando você se sentir invadido, moral, fisicamente, espiritual, profissional, naquela área em que você está precisando, você abre essas bacias e ore, rogando a Deus, puxando todos aqueles espíritos. A gente diz puxando, pedindo às nossas equipes espirituais que traga todos esses espíritos. Da mesma forma, nós temos que fazer quando nós vamos ao trabalho na casa espírita. Porque no trabalho da casa espírita, nós também recebemos a ação desses espíritos obsessores, dos rivais dos nossos adversários. Então, é importante que o médium se prepare para que, quando ele vá, seja qualquer trabalho que ele realize dentro da casa espírita, que ali ele saia realmente da mesma forma, ou melhor ainda, do que quando chegou. Então, ele tem que socorrer. Se ele trabalha no passe, ele já deixa as bacias preparadas para que todos aqueles espíritos que foram auxiliados através do passe, da energia que o médium doa, que as equipes espirituais já levem esses espíritos. E o médium faça toda a higienização. Se é um trabalho de desobsessão, de evangelização infantil, qualquer um médium tem que realizar isso, para que ele possa estar bem. Não significa que é só um trabalho, no evangelho. Não, se ele estiver orando dentro do seu lar, até dentro do seu carro, numa necessidade muito grande, você abra, porque a sua bacia, esse grande laboratório que a gente coloca, ele já deve estar preparado para, numa emergência, você auxiliar. É isso daí, sim. Tudo bem, Rodrigo? A próxima vez você continua perguntando. Tudo bem, até eu depois acho eu gostaria que interessante. você falasse na próxima aula sobre as bacias, o que elas significam. Eu achei muito interessante, queria saber mais. Nós vamos passar uma aula sobre ela ali na próxima aula. Se tiver tudo bem, nós vamos falar sobre elas, tá ok? Então, vamos orar. Vamos elevar o pensamento a Deus. Pai de infinita luz, de infinita misericórdia. Aqui estamos nós, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa permissão, para que possamos aurirmos, Senhor, as energias cósmicas, as energias solares, as energias lunares, Senhor, para que elas possam transmutar, modificar, dissolver, Senhor, envolvendo a todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados. Rogamos, neste momento, que esse templo de amor, de luz, se abra. E rogamos ao grande Mestre Jesus, que venha em nosso auxílio, que permita que toda a ordem crística, que todos esses espíritos consoladores, que as falanges do Espírito de verdade possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos fortalecendo. Rogamos neste momento aos anjos, aos arcanjos,
rogando as falanges de Maria, como pedimos nesse momento, ó Pai misericordioso, por todos os consoladores que estejam conosco, nos dando a luz do entendimento, nos auxiliando nessa encarnação, permitindo que possamos absorver as orientações e colocá-las em práticas. Rogamos neste momento as falanges de Allan Kardec, as falanges de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, de São Jorge, de Paulo de Tarso, rogando a todas as falanges amigas e benfeitoras, e rogamos neste momento, Senhor, permissão para evocarmos todos os nossos ancestrais, todos os ancestrais da África, da Ásia, da Europa, da Oceania, das Américas, que venham em nosso auxílio neste momento, e rogamos ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores, toda a nossa equipe de trabalho, Senhor, todas as nossas equipes de guarda e retaguarda, que venham com a força, Senhor, que venham com as energias para desmaterializar, para trabalhar, Senhor, transmutando todas as energias densas, nos libertando de todos os males, rogando neste momento, Senhor, por todos os espíritos elementares que trabalham com as energias da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal. Rogo neste momento, Senhor, todos os nossos guardiões e guardiãs, toda a nossa equipe do nosso Comando Maior das Forças Armadas, Senhor, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, que venha nos auxiliar, como rogamos neste momento, Pai, a todos esses trabalhadores, que permita que neste momento nos ajudem a socorrer, a amparar, e rogamos permissão, Senhor, para abrirmos a bacia da consolação, da regeneração, da redenção e da lama astral, como rogamos a todas as colônias espirituais, que venham, que se preparem, e venham nos auxiliar também. E pedimos, Pai misericordioso, permissão neste momento, para incorporar todos os nossos protetores. Médium, chama a sua equipe de trabalho neste momento. Você está dentro do seu lar, dentro da sua casa, do seu centro, que é a sua casa. E neste momento, rogue as suas equipes espirituais, que te auxiliem, e puxe as energias solares, as energias lunares, e puxe todos esses espíritos, todos os seus cobradores, todos esses espíritos que querem te isolar, que querem trazer a dor, a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, a irritabilidade dentro do teu lar. Puxe nesse momento todos esses espíritos, todas essas obsessões complexas para dentro da lama astral, e rogue por todos esses espíritos, encarnados e desencarnados, que sejam nesse momento socorridos por essa lama, pelo esse fogo etéreo, por essa lama incandescente, Senhor, por essa água em ebulição, absorvendo, desmaterializando todos os sentimentos, todos os ódios, todas as maldades, todos os erros, desvinculando de você. Adentre-se a essa lama e peça neste momento para que os espíritos elementares possam nesse momento te auxiliar também, desvinculando todas as doenças, todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, todo esse fluido que o seu perispírito está congestionado, o seu duplo etérico está já vazando, e o seu corpo físico enfermediço, e com toda essa enfermidade, possa, neste momento, toda essa energia ser
desmagnetizada, dissolvida, retirando todos esses fluidos de encarnados e desencarnados. Rogamos, Senhor, que essa energia do fogo etéreo vai desmaterializando, desconsagrando todas essas irradiações. E peço neste momento que esse fogo se fique queimando todas as irradiações, todos os fluidos, e peço permissão para abrirmos, Senhor, a redenção. E nesse momento eu chamo a minha equipe de trabalho, que puxe todos os meus obsessores, todos esses espíritos rivais, adversários, todos os fascinadores, todos os subjugadores, todos esses que querem me irritar, me trazer a melancolia, me trazer a irritabilidade, Senhor, em todo o meu sistema nervoso. Peço por todos esses espíritos que querem me hipnotizar, que neste momento sejam trazidos dentro desse grande laboratório da redenção, e que esse fogo etéreo vai queimando, vai desmaterializando, desintegrando, dissolvendo todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, me libertando de todos esses males, me libertando de todas as algemas, me libertando de todas as amarras que eu mesmo, pela minha vida, pela minha indisciplina, eu tenha evocado esses espíritos, que eu mesmo tenha obsediado esses espíritos. Eu rogo neste momento, Senhor, eu rogo que neste momento esses espíritos se desvinculem de mim, como eu peço neste momento que todos possam se desvincular, Senhor, de cada um de nós, nos deixando livre e desimpedido. E rogamos neste momento, Senhor, que esse fogo vai queimando, vai nos libertando. E peço, Pai, peço permissão para evocar toda a minha equipe, Senhor, e que neste momento traga todos esses espíritos doentes que estão dentro da minha casa, que estão fazendo parte da minha vida, que querem me machucar, me ferir, por todos esses familiares recém-desencarnados, por todos eles que vêm e adentram ao meu lar, trazendo o mal, trazendo o desequilíbrio físico, o desequilíbrio, Senhor, espiritual. Que todos esses espíritos doentes, cancerosos, aidéticos, por todos esses espíritos acidentados, por todos esses espíritos com mal de Parkinson, mal de Alzheimer, por todo esse desequilíbrio espiritual, que esses espíritos sejam auxiliados, amparados, libertados de todas as suas doenças, libertado de todos os seus males. E rogo neste momento pelos espíritos melancólicos, rogo pelos espíritos traumatizados, que adentrem neste momento a bacia da consolação, para que todos possam se consolar, para que possam se reequilibrar, se reencontrar com o Divino Mestre Jesus, que todos possam tirar a sua tristeza, os seus traumas, as suas angústias, tudo que às vezes o impede ele de aceitar a grande misericórdia de Deus. E neste momento, Senhor, que essas bacias possam queimar, desmaterializar todos esses fluidos irritantes, esses fluidos que nos adormecem, que nos impede de estudar, de trabalhar, de orar, de crescer, de evoluir. E que todos esses espíritos possam ser auxiliados, Senhor, e que venha a força das águas, Senhor, das águas curadoras, das águas dos mares, dos rios, das cachoeiras, e que todos esses espíritos encarnados e desencarnados possam, nesse momento, se banhar nessa grande bacia, Senhor, possa receber todo o fluido curador, o fluido calmante e pacificador, o fluido que traz o equilíbrio espiritual, que traz a luz do grande Pai, a partícula de amor, que traz os 10 mandamentos, que traz a esperança, que traz a fé,
que traz a luz. Que todos possam, nesse momento, receber todo esse fluido, Senhor, toda essa energia das águas, que possa se acalmar, serenizar e encontrar, Senhor, a paz interior. E rogamos ao Senhor, rogamos por todas as nossas colônias espirituais, por todos os socorristas, pelas falanges, Senhor, franciscanas, pelas falanges médicas, pelas falanges familiares, que venham em socorro aos seus entes queridos, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus companheiros e companheiras, aqueles, Senhor, que estão perdidos, que venham buscá-los, encaminhá-los às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, aos presídios educativos. Que a sua infinita misericórdia possa derramar toda a luz, Senhor, todo o amparo, toda a alegria, toda a felicidade, e que nas colônias espirituais sejam recebidos, Senhor, com todo amor, com todo carinho, com todo amparo, Senhor. E peço neste momento, Senhor, que sejam orientados, instruídos, amparados, que sejam eles, Senhor, preparados para reencarnar e transformar esse mundo num mundo melhor. E assim, Pai, que as colônias espirituais recebam toda a proteção necessária, Senhor. E pedimos permissão para fecharmos a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral, Senhor. E que elas possam se abrir no momento em que nós necessitarmos, na nossa emergência, Senhor, nos nossos trabalhos familiares, nos nossos trabalhos para a ida à casa espírita. Que o Senhor possa nos iluminar, Senhor. E pedimos, neste momento, para que as nossas equipes se façam presente dentro de cada lar, trazendo a paz, trazendo todo o fluido curador, calmante, pacificador, trazendo a prosperidade, a fartura, trazendo, Senhor, o ânimo, a esperança, a fé, que a partícula de amor de Deus possa, nesse momento, envolver o nosso lar, que o mentor espiritual responsável de cada lar possa, nesse momento, pedir a todos os colaboradores espirituais que levantem essas barreiras fluídicas para a proteção de cada lar, aonde nós estivermos, que os nossos anjos de guarda, os nossos protetores nos protejam, nos orientem, nos instruam. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de aqui estarmos. Obrigado por todas as falanges benfeitoras, pelo nosso anjo guardião, pelos espíritos familiares, pelos nossos ancestrais. Obrigado pelas falanges de Maria, por todos os espíritos consoladores, pelas falanges kardecistas, pelas falanges do Espírito de verdade, pelos anjos, arcanjos, pelo grande Mestre Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos nessa reencarnação, por todos que aqui estão conosco, Senhor, encarnados e desencarnados. Que a sua luz, Senhor, nos ilumine como um farol, Senhor, para que possamos crescer, para que possamos sairmos daqui melhor do que quando chegamos. Dá-nos, Senhor, todo o seu amor. E assim nós agradecemos, Senhor, e pedimos permissão para fecharmos o nosso trabalho. Que a paz, que o imenso amor possa nos envolver e que tenhamos um final de semana, Senhor, salutar para todos nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Que assim seja.